Muito boa tarde. Há sempre estas questões informáticas. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Excelentíssima Sra. Presidente de Câmara da Marinha Grande, Srs. Vereadores e todos os autarcas aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Excelentíssimos Srs. Deputados, bastonários das ordens, entidades parceiras da Comissão Científica e do Observatório, entidades promotoras das iniciativas de investimento e de voluntariado, excelentíssimos senhores e senhoras. A Mata Nacional de Leiria, tratando-se da maior mata, a maior propriedade florestal, com mais de 11 mil hectares, constituída por povoamentos indígenas de Pinheiro Bravo, cujo predomínio é superior a 95%, teve os seus primeiros trabalhos de ordenamento, já lá vão mais de 2 séculos, desde 1882, que se conhecem trabalhos e referências a este propósito. É por isso também uma área muito acompanhada e onde tradicionalmente se faz do melhor que há na silvicultura em Portugal. Tem esta mata 3 funções principais. Uma função de produção, para a produção de madeira de Pinheiro Bravo de melhor qualidade, da melhor madeira que o país tem, resina. Uma segunda função de recreio e de valorização da paisagem e uma terceira de proteção, essencial e que foi o foco da sua constituição para a proteção das areias que vinham das dunas conquistando o território. Tradicionalmente, a Mata Nacional de Leiria tem um sistema de gestão baseado na rotação dos povoamentos, com um horizonte de 70 anos, pode ir de 60 a 80 anos. Os primeiros 5 anos serão para o favorecimento da regeneração natural, para o adensamento e para a arborização, no caso da regeneração natural, não se fazer sentir. Tradicionalmente entre os 5 e os 20 anos, mas com progressão na condução dessa regeneração natural, na desrama e outras operações silvícolas. Entre os 20 e os 40 anos caracteriza-se por desbastos sucessivos cada 5 anos, até que chega ao término da Revolução entre os 68 e os 80 anos, com um processo de resinagem à morte de 4 anos antes do corte final. Até o dia 15 de outubro, ou seja, até o dia 14 de outubro, não tínhamos sido atingidos ainda nas matas nacionais por nenhum incêndio. E já o país vivia uma catástrofe nacional. Ora, neste dia, com recordes de temperatura máxima em Portugal, com ventos fortes, com severidade extrema sentida em 2005 e só aí equiparável, com 450 ignições no mesmo dia que tiraram a capacidade operacional a quem arduamente combate os incêndios, e incêndios de grande intensidade e velocidade de propagação atingiram a nossa mata vindo de fora e consumiram, de facto, através deste mecanismo gerador de ventos fortes que foi o tufão Ofélia, a catástrofe que todos conhecemos. Daí que as matas do litoral, assinalados naquele retângulo verde, no total prefazeram uma área de superior a 24 mil hectares. Para isso tivemos que, passado o momento trágico, de ter uma definição de uma estratégia de intervenção para as matas do litoral, matas nacionais e perímetros florestais, em articulação e recebendo as orientações da tutela, e desde logo foi criada uma equipa de projeto interna com os nossos melhores técnicos que acompanham sucessivamente o trabalho nas matas, a constituição de uma comissão científica que envolvesse o Laboratório do Estado e instituições do ensino superior e um observatório para cumprir os objetivos que o Sr. Secretário de Estado acabou de enunciar.
O objetivo claro é a identificação das melhores técnicas silvícolas de gestão deste território para lhe conferir resiliência e resistência aos incêndios, às pragas, no fundo ao conjunto de fatores que penalizam a nossa gestão, como contributo de bens e serviços para a economia nacional, dando agora ainda um especial enfoque às questões ecológicas e sociais. Para isso, o modelo de intervenção passa pela Comissão Científica para a Recuperação das Matas do Litoral. Convidamos o INIAB, o Instituto Politécnico de Bragança, o Politécnico de Coimbra, o Instituto Politécnico de Leiria, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, o Instituto Superior de Agronomia e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a criar esta comissão para nos ajudar a desenvolver a estratégia para a recuperação de longo prazo. As principais fases da recuperação, passado um fenómeno desta natureza que de facto marcou e vai marcar esta geração, pela avaliação dos seus efeitos imediatos, mas também de longo prazo, como a atuação imediata, as questões da estabilização e atuação de emergência, como acabamos de ver ao longo das estradas, mas também na recuperação e estabilização de emergência ao longo das margens, de ribeiras, mas uma fase mais longa de reabilitação e de recuperação de longo prazo. Para isso contamos com a Comissão Científica. Os grandes objetivos que queremos alcançar com a Comissão Científica é um trabalho que aponte para a diversificação da composição florestal, para a manutenção das formações arbustivas na zona de proteção, junto ao cordão dunar, o aumento das zonas úmidas, com a diversificação da fauna, da flora, da biodiversidade, com a valorização das funções paisagem e recreio, cada vez mais importante no nosso século, a avaliação dos modelos de silvicultura que foram implementados, evoluindo para modelos que se adequem mais aos nossos tempos, o reforço das infraestruturas e das medidas silvícolas que defendam a nossa floresta de agentes bióticos e abióticos, o reforço das componentes da sensibilização e da educação ambiental tão importantes hoje em dia, a avaliação dos modelos de participação e informação pública e, por último, um sistema de gestão de apoio às matas nacionais. Mas também fomos realizando, não sós, em conjunto, várias atividades, desde logo que já pude realçar a grande preocupação na proteção de pessoas e bens com o encerramento de estradas secundárias, para o qual, sem o apoio da Câmara Municipal, não conseguiríamos ter sido tão eficientes, a retirada de árvores queimadas que representam um perigo para as pessoas e bens, junto às principais estradas de acesso às praias e às outras povoações, e ações de controle da erosão, de encostas declivosas e, inclusivamente, futuramente, outras ações por causa das invasoras lenhosas, a quem muito devemos à sociedade em geral, ao movimento que se gerou em torno do Pinhal e a muita gente e entidades que, junto de nós, têm vindo a suportar estas iniciativas. Mas também a decorrer aquilo que já tivemos a oportunidade de verificar, ações de longo prazo, as primeiras intervenções com arborização, o Banco BCP Paris, a Siemens, a Europcar e a HCAM, 4 grandes iniciativas que já estão em curso, 245 hectares, e daqui lanço um repto à sociedade e às empresas deste país, se quiserem aderir ao nosso projeto de apadrinharem um talhão tem entre 30 e 35 hectares, e ficarem associados ao seu talhão com o nome da sua firma, do seu movimento, para ajudar a esta causa, para o qual muito agradecemos aos primeiros promotores. E temos então o plano de cortes, ou seja, o plano de exploração florestal, que é algo inigualável em Portugal. De facto, não há memória de um volume de madeira ardida desta natureza.
E para isto tivemos alguns passos a cumprir. Em primeiro lugar, uma avaliação preliminar dos salvados nas 7 grandes propriedades, cerca de 1,7 milhões de metros cúbicos de madeira estão nestas matas, mas é necessário uma avaliação mais rigorosa para poderem ser alienados pelos procedimentos normais, e para isso contamos já com o apoio do Instituto Superior de Agronomia e com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para desenvolver 2 iniciativas que estão em curso para uma avaliação mais rigorosa antes dos procedimentos de alienação, o delineamento dos procedimentos de alienação com a identificação dos lotes e prazos e a criação de um procedimento de exploração direta e parqueamento que acompanhará também o processo de alienação. Os grandes objetivos: valorizar o material linhoso, isto é, vender de imediato a madeira de grande qualidade para que não se deteriore, minorar os riscos fitossanitários. Temos uma grande campanha pela frente em termos fitossanitários. Estes grandes incêndios são geradores depois de ataque de muitas pragas. Preparar a recuperação de longo prazo, com isto de facto é determinante o trabalho que vamos desenvolver com a Comissão Científica, e garantir também os frágeis equilíbrios do mercado. O simples facto de não termos procedido à venda imediata no mercado fez com que todo o setor privado, que também se viu muito atingido dos incêndios, pudesse ver garantidas as vendas durante estes 3 meses. Todo esse trabalho foi feito pelo ICNF, da identificação dos lotes, a área ardida, a qualidade das estações e, essencialmente, os povoamentos que vão sofrer estes cortes e exploração, precisamente para fazermos a identificação real de todo o volume de material linhoso em causa, cerca de 1.100.000 metros cúbicos de madeira de serração, acima de 20 centímetros de diâmetro, cerca de 600.000 metros cúbicos de madeira de trituração. Irão agora iniciar-se procedimentos de alienação para toda a área. Para isso, há alguns pressupostos: esta alienação em pé para a constituição de astas públicas iniciará a partir de agora deste mês, e prolongar-se-ão os cortes, é a nossa expectativa, por 18 meses. Os lotes a constituir serão de grande dimensão, terão 4 a 11 talhões no caso da madeira de trituração e 4 a 6 talhões na madeira de serração, precisamente para possibilitar um volume de negócios mais apetecível, e isto em articulação com as medidas do Governo, quer ao nível dos parques de madeira, quer inclusivamente outras iniciativas que possibilitam, de facto, o setor privado ter condições para ir ao mercado com alguma vantagem. Em simultâneo, serão também desenvolvidos processos de aquisição de serviços pelo ICNF para garantir alguns cortes em caso de insucesso de processos de venda. Todo o processo correrá nos próximos 6 meses. É claro que poder-se-ão estender os procedimentos de asta pública, mas pensamos que até junho todos os processos estarão culminados. E com isto finalizo com algumas linhas algumas notas finais nesta estratégia. Em primeiro, o respeito à memória, e já agora nisto quero afirmar o meu profundo agradecimento a toda a minha estrutura do ICNF, que soube resistir a toda esta catástrofe e que, de forma resiliente, combate para daqui podermos fazer uma nova mata. Ao rigor técnico e científico que fomos buscar às universidades e aos laboratórios para nos ajudarem, de facto, quanto mais massa crítica, melhor serão os resultados. À sustentabilidade, e temos aqui uma preocupação ecológica e social em torno da mata com maior valor. À participação pública, fundamental para este processo. E, no fundo, à confiança no futuro, à confiança do Governo, que irá, de facto, como já o afirmou, não só suportar todas as iniciativas para a recuperação, também do ICNF e, no fundo, dos marinhenses e de todas as pessoas que amam a nossa floresta. Muito obrigado.